só Ele, somente Ele. Pai querido, Pai amado, eis aqui teu filho, teu amado, teu escolhido. E essa noite o Senhor escolheu para Ele ministrar a palavra em nossos corações. Fala através da vida dele. Guarde a sua casa, guarde a sua família e tudo que lhe representa nessa terra. Esteja debaixo da tua sombra protetora, ó Deus Altíssimo. E na tua onipotência ele possa estar seguro. Assim nós oramos e assim nós cremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Estão bem? Amém. Amém, Jesus. Feliz Amém. por mais um domingo estarmos aqui reunidos como família, porque nós somos irmãos. Amém? Nós somos irmãos e nós temos o mesmo Pai. Não é verdade? Feliz em ver o irmão Roberto. Deus abençoe. Irmão André com a sua família. Deus abençoe. Todos os convidados. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que pode, fique de pé no seu lugar. A reverência não é a mim. Eu sempre digo isso. Porque não sou digno. Mas é a presença que se faz aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus. Assim como tu falaste comigo, abra o entendimento do povo, Senhor, da tua igreja. Abra os ouvidos espirituais, para que a tua palavra seja alimento, para que ela possa entrar na alma e fazer morada. Que a transformação seja de dentro para fora, porque a tua palavra tem um poder restaurador, vivificador. Tira de nós o sono da indolência e a angústia, que eles possam entender, Pai, que o lugar onde eles estão agora se tornará um lugar santo, porque a palavra do Senhor se manifestará na vida das pessoas. Então, Deus, em nome de Jesus, que haja reverência no nosso meio, que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, para que todos possam ouvir e sair alimentados. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis, que significa início, começo. Capítulo 1, verso 26. Todos abriram? E diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Sente no seu lugar. Como bem disse a pastora na introdução, que nós, a nossa igreja, Reconciliação pela Graça, nós nos preocupamos muito com o fundamento. Nós nos preocupamos muito em não ser aqui em cima, ser apenas mais um, mas ser um instrumento e um canal de bênção. Que a palavra bem posta através da revelação de Deus possa servir de bom alimento, possa servir de campos verdes, possa servir de caminho, de estrada, para que nós venhamos melhorar como seres humanos
e como homens e mulheres de Deus que somos. Então, a nossa igreja, nós nos preocupamos muito em dar estudos da palavra, em nos fixarmos em um estudo num mês, num determinado período, para que a palavra venha se fundamentar na nossa mente, no nosso coração. Porque existem muitas igrejas que pregam de muitas coisas, mas não tem, muitas vezes não tem base. Mas o que nós vamos falar hoje, como a pastora iniciou domingo retrasado, né, porque domingo passado tivemos um batismo abençoado. Aqui o diácono, né, em nome de Jesus. Amém. Quem nós somos? Quem eu sou? Quem Deus é? E quem somos nós em Deus? Aleluia. No original hebraico, a criação humana, Adão, que significa foi tirado da terra, representante de Deus fisicamente. A imagem do original hebraico, Gisele, que significa a sombra, o reflexo divino. Então nós fomos feitos como uma sombra, um reflexo divino de Deus. Porque imagem é aquilo que se vê. É aquilo que se vê, imagem. E por que imagem, se a Bíblia diz que Deus é Espírito? Porque nós temos que entender que antes da fundação, antes da criação do mundo, Cristo, o Mashiach, já existiu. E se Cristo existia, então nós somos a imagem de Cristo. Você está me entendendo? Se nós somos a imagem de Cristo, e a Bíblia diz que nós devemos ser Cristo na terra, então se cumpre nessa palavra. Nós somos a imagem de Cristo. Amém? Quem está me entendendo? E semelhança? A semelhança no hebraico é demut. Demut denota da similaridade abstrata, indicando que o homem reflete a bondade e a soberania de Deus no mundo. Ou seja, nós estamos aqui representantes de Deus também no amor. Era para ser assim, não é? Mas nós sabemos da história como aconteceu a queda do homem. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados jamais. Porque a onisciência, a onipotência de um Deus tão poderoso, que é um atributo que Deus não compartilha conosco, que é a sua onisciência. Ele sabe que Ele tem um povo. Ele sabe dos que estão sentados aqui a sinceridade do teu coração. Amém, irmãos? Então, baseado nisso, quem nós somos? Quem nós somos? Desde a queda do homem até hoje, nós nos subdividimos entre os que temem a Deus e os que são indiferentes a Ele. E é disso que eu queria falar hoje nessa noite. Sobre os que temem e sobre os que são indiferentes. Eu queria falar dos ímpios e dos justos, dos ímpios e dos crentes. Porque o crente é aquele que é justificado. Nós precisamos entender algumas diferenças. Que o ímpio na Bíblia são aqueles que rejeitam a Deus, vivem em rebeldia contra Deus e a seus mandamentos e agem com perversidade. Esse é o ímpio, é aquele que é egoísta, que é injusto, despreza a moralidade. O ímpio
escolhe ativamente um estilo de vida hostil a de Deus e ao próximo, sendo descrito como palha que o vento leva. Esse é o ímpio. Esse é aquele que você olha, meu Deus, só a misericórdia. Então nós temos que entender que o ímpio é aquele que comete impiedade, não tem amor pelo próximo, são arrogantes, acreditam que não sofrerão consequências por seus atos, não há paz para os ímpios, não tem como ter paz. O destino final do ímpio é a destruição, condenação eterna, é a separação total de Deus. Busca viver sobre suas próprias regras. Ele não usa as regras que nós usamos, não usam as regras de Deus. Eles criam as suas próprias regras. Contudo, a Bíblia também diz e menciona que se o ímpio verdadeiramente se arrepender, será salvo. Porque até ele é alcançado. Porque esta palavra é poderosa. O ímpio é um pecador habitual. O que é um pecador habitual? Consiste naquele que tem um erro moral enraizado na sua natureza. Ele já é tão acostumado a fazer o que é errado que para ele é normal. É normal. Ele não tem como espelho a moralidade. Quem está me entendendo, irmão? Totalmente diferente do pecador comum. Porque o pecador comum é aquele chamado pecador ocasional. É um pecador que comete um colapso, um lapso isolado, um deslize. Mas muitas vezes é aquele que não é um crente. Não é crente, mas ele, entendeu? Ele comete um lapso, uma queda ali por causa da sua natureza. Existe crente ímpio? Existe crente ímpio? Será que existe o crente ímpio? Não tem como a luz se juntar com as trevas. Não existe crente ímpio. Na verdade, esse crente nunca foi crente. Porque o crente é justificado. Quem está me entendendo, irmão? O crente é justificado pelas suas atitudes, pela sua moralidade, pelo seu modo de viver, pelo seu testemunho. Ele é justificado. Deus sabe, porque Ele esquadrinha o teu coração. Ninguém engana Deus. É por isso que a Bíblia fala do joio e do trigo. Porque dentro da igreja tem o trigo e tem o joio. Porque o joio, ele se assemelha ao trigo, mas ele não é o trigo. O joio, ele anda com a Bíblia embaixo do braço. O joio dá glória a Deus. O joio glorifica. O joio ora. Amém? Mas quem sabe desse joio é Ele. Só Ele. Então não existe crente ímpio. Existe o crente que é crente, o ímpio que é ímpio. Amém? Então, quem nós somos? Quem sou eu? Já que eu falei tudo isso sobre a divisão entre ímpio e crente, quem sou eu? Quem vive fora dos padrões de Deus é ímpio.
procura fazer as suas vontades somente, os seus desejos, é ímpio. Quem é imoral é ímpio. Quem não aceita a correção é ímpio. Quem procura andar fora das regras de Deus é ímpio. E quem busca a habitação de Deus é temente, é crente. Quem busca andar na habitação do Altíssimo, porque crê em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, é justificado, é crente. Irmãos, Jesus é exclusivista. Jesus é exclusivista. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não disse eu sou um dos caminhos, não. Ele disse eu sou o caminho, no singular. Ele foi puro e grosso. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou exclusivista, meu irmão. Quem está me entendendo? Temos que caminhar conforme a vontade e sermos semelhantes a Ele em caráter e em amor. Ele fala: aquele que me ama os meus mandamentos, e este será amado de meu Pai. É simples, irmão. Nós temos que seguir as regras dele. Senhor Jesus é exclusivista. A igreja não salva. Quem salva é Cristo, através da fé nele. Há igrejas aí que dizem que a salvação é só lá, que eles detêm a verdade. Irmãos, Deus não tem CEP. Deus não tem CEP. Quando Davi decidiu fazer uma casa, um templo, uma edificação para Deus, pois vivia ele numa casa de cedro, num palácio, e Deus, e a arca, a presença de Deus, andava numa tenda. Preste atenção, irmãos. Davi consultou o profeta Natã, lá em 1 Crônicas, capítulo 17. E a Bíblia diz que Davi perguntou para o profeta Natã: eu quero construir uma casa para o Senhor, porque eu não consigo ver ele andando numa tenda. Só que o profeta Natã fez uma profecia errada. O profeta Natã disse para Davi: é de Deus, Davi, constrói. É de Deus. Irmãos, os profetas erram. Profetas erram. São seres humanos. Amém, irmãos? É por isso que toda revelação ela tem que ser na palavra e testificada na palavra. A revelação ela é testada se é de Deus ou não quando cumprida. Aí Natã falou para Davi: é de Deus, Davi, constrói. Preste atenção. No mesmo dia, Marcelo, no mesmo dia, preste atenção, Deus visitou o profeta Natã, porque é assim que Deus faz, irmão. Ele corrige aqueles a quem ele ama. Aí Deus falou para o profeta Natã assim: quem mandou você falar isso para Davi? Volta lá e fala para Davi: eu te tirei de trás das malhadas. Você não era ninguém e hoje você é rei de Israel. Quem falou que eu reclamei que eu estou em uma cabana? Quem disse que eu estou reclamando? Que eu estou em tenda? Deus chamando a atenção do profeta Natã.
Eu estou reclamando por estar habitando em tenda? Eu andei e estou andando com o meu povo de tenda em tenda, de tabernáculo a tabernáculo. Olha o que Deus está falando, igreja. Eu sempre estive com o meu povo de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Deus não se fixa em prédio. Deus não tem CEP. Há um princípio aqui, eu queria que você aguçasse seus ouvidos. Quem é Deus para nós? Quem é Deus? A presença de Deus, o modelo de Deus era um tabernáculo. Não era um templo feito por mãos de homem. Não era. Quando Davi constrói um prédio, pastor, Deus perde a mobilidade. Quem está me entendendo, irmão? Quando Davi constrói um prédio, Deus perde a mobilidade. Porque desde a saída do povo do Egito, Deus vinha caminhando com o povo. De tenda em tenda. De tabernáculo em tabernáculo. Porque a arca da aliança era a presença de Deus. E quando Davi decide construir, irmão, Deus perde a mobilidade. Por quê? Porque ele ganhou um CEP, pastor. Deus perdeu a mobilidade porque ele ganhou um CEP. Deus agora tem endereço fixo. Ou seja, você quer falar com Deus? Rua tal, número tal. Não é assim? E detalhe, tem hora marcada, não é toda hora não. Vai falar com Deus, tem hora. Agora vai ter hora para falar com Ele. Não tem um filho, não tem um CEP agora? Então é fixo. Então isso macula o princípio da teologia de que Deus está no meio do seu povo. No meio de nós. E se movimentando entre nós. Irmãos, isso é muito forte. Quem é Deus? E ele fazia isso por meio do tabernáculo. Essa era a função do tabernáculo. Deus não queria um prédio. Deus queria andar no meio do seu povo. Por quê? Porque o tabernáculo é a tipificação de Cristo na terra. Deus já estava preparando o povo para o advento de Cristo. Quando Deus encarnado iria caminhar com o seu povo. Por isso que na encarnação, preste atenção, de Cristo. Por isso que na encarnação de Cristo, o texto original de João 1,14 é assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não, isso é no português. E no original grego, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Pode ver a tradução aí no grego. Você sabia disso? Que a verdadeira tradução é tabernaculou conosco. Cristo tabernaculou conosco. Porque ele era o tabernáculo. Era a tipificação da presença. Desde o deserto, irmão. Quem está me entendendo? Ou seja, quando Jesus chega na encarnação, Deus volta a ter mobilidade. Eu vou repetir. Quando Jesus nasce encarnado no homem, o Deus, ele vem e se torna móvel, tem mobilidade entre nós. Por quê? Porque Jesus é Deus andando no meio das tribos. Assim como era no tabernáculo antigamente, Deus começou a andar novamente com o seu povo. Porque desde o princípio, a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor virá do céu e irá reinar com o seu povo. Quem está me entendendo, irmãos? Ou seja, irmãos, preste atenção. Jesus não nasceu em dezembro.
mas entre setembro e outubro. Por quê? Porque dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril é o inverno. É inverno. Nós vivemos pelo nosso calendário. Só que no calendário judaico é setembro e outubro, que é o verão. Como que os pastores iam estar apacentando ovelhas no deserto à noite? No frio. Então Jesus ele nasceu em setembro e outubro, do nosso calendário, que é justamente o que, irmãos? Para os judeus, a festa dos tabernáculos. Vocês sabiam disso? A festa dos tabernáculos no calendário judaico cai em setembro e outubro. Foi nesse período que Cristo nasceu. Na festa dos tabernáculos. Por quê? Porque ele tabernaculou com o seu povo. E aí, ou seja, o tabernáculo era móvel e Jesus vem de forma móvel também. Esse é o nosso Deus. Jesus é Deus se movimentando entre as pessoas. Por isso a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A festa da encarnação de Jesus é na festa dos tabernáculos. É na festa dos tabernáculos. Olha o mistério aí. Observe, irmão. João Batista nasce na Páscoa. Olha aí a revelação. João Batista nasce na Páscoa. Jesus nasce na festa dos tabernáculos. E o Espírito Santo vem na festa de Pentecostes. Glória a Deus. E o que significa, pastor? As três maiores e importantes festas do calendário judaico. E todas têm a ver com redenção. Todas têm a ver com redenção. O que significa isso? Ou seja, Deus está enviando alguém para nós. E agora nós somos a habitação do Espírito Santo. Glória a Deus. Não no Google. Quer uma prova disso? Princípio do milênio, do reinado do Mashiach, ou do Messias, de Jesus. Zacarias capítulo 14, verso 16. Vamos ver se isso que eu estou falando está certo ou não. Profeta Zacarias capítulo 14, verso 16. Profeta Zacarias profetizando, teve uma revelação de Deus sobre o milênio do Mashiach, o governo de Cristo. Olha o que ele fala aqui. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, está falando do final dos tempos, depois da grande tribulação, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei. Que Rei é esse? Jesus, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Ou seja, irmão, o que é a festa dos tabernáculos? É o aniversário de Jesus. Glória a Deus. É o dia que o cristão tem que ir a Jerusalém comemorar o aniversário do Rei. Glória a Deus. Esta festa dos tabernáculos é a única festividade ainda apropriada durante o reinado do Mashiach. A Páscoa foi cumprida na morte de Cristo no dia da sua expiação. Quando aceitamos a salvação de Cristo e o Pentecostes pela chegada do Espírito Santo, mas a festa de tabernáculos, uma festa de ação de graças que celebra a colheita de almas para o Senhor Jesus, é a data de aniversário dele. Glória a Deus. Quem não entendeu, irmão? Amém. E o ímpio
conhecido. O Salmo denominado o Salmo de Asaf. Revelação de Deus aqui para nós, irmãos, nessa noite. Quem somos nós? Quem é Deus em nós? Salmo 73, Salmo de Asaf. Preste atenção nesse salmo. Versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse em meus passos. Guarda esse versículo na tua memória. A gente vai voltar nele. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Guarda esse aí. Ao ver a prosperidade dos ímpios, olha os ímpios aí, porque não há apetos na sua morte, mas firmes na sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos dos ímpios estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios lhe espremem. Ou seja, o povo ouve o ímpio e se alegra do que ele fala. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos, Senhor. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Não faz como um sonho que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordardes, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E a terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Irmãos, o Salmo de Asaf, ele trata de um assunto recorrente. Hoje, nos nossos dias, é o mais intrigante da Bíblia, que é o problema da prosperidade do ímpio. Não é atual, não? Hein? Será que você nunca reclamou? Poxa, aquele rapaz ali não serve a Deus, não faz nada, mas tudo que ele toca vira ouro. Será que você nunca falou isso? Você nunca percebeu isso? Daquele que não conhece a Deus, daquele que zomba de Deus, que não tem compromisso com os valores de Deus. Me parece que a breve jornada dele, num berço da sepultura, é melhor, mais tranquilo. O ímpio goza de alegria, é próspero, a vida dele parece que nada acontece de mal. E nós que andamos com Deus, passamos, padecemos. O ímpio, tudo que toca vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra. Será que você nunca pensou isso também, irmãos? Você nunca fez essa
Eu confesso, já fiz. E o salmo de Asaf abriu nossos olhos, meus olhos, irmãos. Ah, o ímpio tem saúde e eu sou vivo. Ah, opa, é pressão, é diabetes. Mas o ímpio goza de saúde, bebe, fuma, né? Entende, irmão? Isto é um relato de Asaf, que de repente ele está aonde? Na janela da tentação. Presta atenção. No momento, no início deste salmo, Asaf revela que ele está na janela da tentação, pastor. E nós, como crentes, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não se ver na janela da tentação. Nós temos que estar na torre da vigilância, sempre, porque isso está fazendo muito homem e mulher de Deus cair, porque se viu na janela da tentação. Por quê, irmão? Olhando para os ímpios e achando, né? E olhando para si, fazendo comparação entre o ímpio e eu. Isso é o olhar da tentação. Essa é a janela da tentação. Quando a gente insiste em ficar comparando o ímpio conosco. Isso é perigoso, irmão. Muito perigoso. Porque quando a gente fala assim, olha, ele prospera, tudo dá certo para ele. Irmãos, quando nós estamos nessa fase, nós temos que orar muito. Temos que vigiar muito. E diz o texto, num determinado momento, Asaf começa a sentir inveja. Lembra que nós lemos no início? Ele mesmo fala, eu comecei a sentir inveja da vida do ímpio. Pois ele compara a sua vida, que só leva bordoada e é afligido, e pergunta, será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena ser justo? Tem vantagem ser justificado e ser crente? É isso que Asaf está explorando aqui, irmão. É isso que ele está falando. Para eles, para os ímpios, só tem os favores da lei. Para mim, só tem os rigores da lei. O que Asaf está fazendo aqui? Está questionando Deus. Asaf está sendo juiz de Deus. Tome cuidado, irmão, para você não ser um juiz de Deus. Para você não dizer que Deus é injusto. Muito cuidado, irmão. Este salmo é uma espécie de radiografia dessa crise, desse conflito interior. Mas este salmo também vai mostrar como Asaf, diante desse drama da prosperidade do ímpio, vai receber luz e discernimento quando ele entra na casa de Deus, pastor. Sabe o que está faltando para esse crente? Entrar na casa de Deus. Ei, mas eu não estou dizendo a casa de Deus física, não, irmão. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Como é que a gente entra na casa de Deus? Aí nós vemos aqui um crente num dilema. Aqui no momento Asaf estava distante de Deus, porque quando Asaf estava na janela da tentação, ele estava afastado de Deus, ele estava julgando Deus, estava sendo juiz de Deus, ele estava sendo um pecador ocasional, comparando a vida dele com a do ímpio, dizendo que Deus era injusto. Mas ao entrar na casa de Deus, as coisas iriam clarear para ele, porque ele vai atinar com o fim do ímpio. Deus vai revelar para ele. Porque o ímpio só tem dinheiro, só tem saúde, só tem bajuladores e nada mais. Mas o justo, apesar de provado na fornalha da provação, tem Deus. O justo tem Deus. O crente tem Deus. Ele tem uma herança imaculada
imaculada, Ele tem uma glória eterna. E para nós isso basta. Deus falou, Jesus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Paulo estava reclamando do seu espinho na carne. Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo entendeu e disse: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Qual é o homem, irmão, que canta numa prisão depois de ser açoitado, está preso numa prisão e começou a louvar o Senhor? Hein? E aí, de repente, com a clareza do entendimento, ele começa a perceber que quem é rico é ele, é Asaf. Se você ver, irmão, observar, o Salmo começa com uma convicção. Antes de começar a tentação, ele faz uma afirmação, porque é um poema. Ele fala, independente das circunstâncias que ele estava passando, ele fala: Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, presta atenção. A nossa fé não é abalada e não deve ser abalada pelas circunstâncias. Eu vou repetir. A nossa fé não deve ser abalada pelas circunstâncias. Nós podemos passar por problemas seríssimos, gravíssimos, mas isso não deve mexer com a nossa estrutura da fé. Lembra de Jó? Você lembra de Jó, irmão? Nada abalou a fé de Jó. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida circunstancialmente oscila, irmãos, entre saúde e doença, entre riqueza e pobreza, entre períodos de paz e dias de tempestade. É normal nós sermos crente, mas a nossa fé tem que ser inabalável. E por quê? Porque nós estamos na casa de Deus. Nós estamos na presença do Altíssimo. Salmo 73, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Irmãos, isso não dá para mudar. Deus é bom e pronto. Está fazendo sol, Deus é bom. Está chovendo, Deus é bom. Está com saúde, Deus é bom. Está doente, Deus é bom, irmão. Tem prosperidade aí, Deus é bom. Está passando adversidade, Deus é bom. Em tudo devemos dar graças. Quem pagou o maior preço para você estar aqui? Foi Ele. Então glorifique a Ele em tudo, irmão. Deus tem prazer no teu sofrimento? Não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas às vezes muitas lutas estão forjando o caráter. Meus irmãos, as colunas da fé, a nossa verdade não pode ser abalada pelas circunstâncias que porventura sobrevêm sobre nossa vida. Este salmo fala de 2 pontos. Primeiro, o crente na janela da tentação. Segundo, o crente na casa de Deus. Tem diferença aí. Onde você quer ficar? Na janela da tentação ou na casa de Deus? Asaf invejou as pessoas pelo que elas possuíam, sem olhar a princípio para o que elas eram na presença ou diante de Deus. Ele revela quase, as minhas pernas quase se resvalaram, meus pés por causa da inveja. Vamos ler? Até fechei a minha Bíblia aqui, não é nem para me fechar, mas eu vou abrir, eu quero ler. Glória a Deus. Aleluia. Quem está vivo aí? Vocês estão entendendo, irmão? Está dando para entender? Estou sendo claro. Que o Espírito venha revelar a você, irmão. É o mesmo Espírito que está aqui e está aí. Amém? Glória a Deus. Senhor, me dá discernimento para que eu entenda o que Ele está falando. Verso 2 e 3. Olha o que ele fala aqui. Ele julgará. Não, peraí. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram.
para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, dos ímpios, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha o que ele está falando aqui, irmão. Ele quase se resvalou, ou seja, ele quase caiu em pecado. Ele estava na janela da tentação, mas ele quase caiu. O segundo problema dele, de Asaf, ele olhou para a saúde física do ímpio e emocional, em contraste com as aflições do justo. Olha aqui no versículo 4 e 5. Porque não há perdas na sua morte, mas firmes na sua força, falando do ímpio. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Não tem aflição, não tem angústia. Terceiro, Asaf olhou para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. Lá no versículo 6 e 10, irmãos, olha o que ele fala aqui. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno. Pelo que o seu povo volta aqui, no 10, e as águas de copo cheio que lhes espremem. Ou seja, tudo que ele fala, o pessoal vê e se agrada. Olha Asaf reclamando aqui, olhou para as blasfemas dos ímpios em contraste com a língua santa dos justos. Tudo o que Asaf escreveu, ele não chegou a falar com ninguém. Presta atenção, por favor, olhe para cá. Tudo o que Asaf falou, ele não chegou a falar com ninguém. Ele só pensou. E quando ele pensou, ele escreveu. Ele não falou para ninguém. O que ele fez? Pensou. Porque muitas batalhas de nossa alma estão lá dentro do nosso coração. Não fala, irmão, mas a gente sente. A gente sente. Porque a gente é humano. Ele diz nos versos 15: se eu pusesse, se eu expusesse isso que eu estou pensando, se eu abrisse o meu coração, se eu falasse para as pessoas o que eu estou sentindo, a minha fala seria como um laço para as outras pessoas. Irmão, preste atenção. Se você está pensando algo errado, que não é de Deus, não compartilhe com ninguém. Fique para você. Você está pensando algo, irmão, não é de Deus, você tem certeza que não é de Deus isso. Não compartilhe com seus vizinhos, não compartilhe com o membro da igreja, não compartilhe com o seu familiar. Sabe por quê? Porque ele pode estar pensando a mesma coisa, só que ele não tem coragem de falar, e você vai estar alimentando o fogo da rebeldia. Você vai estar sendo pedra de tropeço para as outras pessoas. Você está sendo um laço de manobra de Satanás para fazer uma rebelião ou para fazer pessoas se desviarem do caminho do Senhor. É isso que ele está falando aqui no Salmo, no versículo 15. Eu vou ler para você. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Olha só, ele estava falando para Deus: Senhor, se eu falo o que eu estou pensando, eu vou ofender a geração de teus filhos. Porque Asaf era homem de Deus. Quem está me entendendo, irmão? Porque se de repente, irmão, elas estão sentindo a mesma coisa que você, aí nós vamos nos fortalecer para fazer a coisa errada. Ou seja, se você está pensando coisa ruim, fica para você. Não fale até Deus esclarecer você. Deixe Deus esclarecer você se está certo ou errado o que você está pensando. Ele disse: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos filhos do Senhor. Irmãos, palavra falada é como flecha lançada, não volta. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Cuidado com o que você fala para o teu irmão. Você tem que falar palavras de bênção, irmão. Você tem que ser um canal de bênção. Salmo 73, versículo 12.
Asaf olhou para a prosperidade dos ímpios em contraste com as provações do justo. Irmão, é bem verdade que quando a pessoa está vivendo uma tribulação, eu queria que você se atentasse para isso. Você está passando por um momento de angústia, tentação na alma. Muitas vezes nós maximizamos as coisas. A gente maximiza as coisas. A gente aumenta o tamanho do problema. Essa afirmação não é totalmente verdadeira de Asaf. Não é totalmente verdadeira. É verdade que todos os ímpios vivem bem? Ei, irmão? É verdade que todos os ímpios são ricos? É verdade que tudo que todos os ímpios tocam vira ouro? É verdade que todos os ímpios gozam da mais bela saúde? Ei, irmãos? É verdade? Não é, irmão. Não é. Sabe o que acontece? É que a gente vive atormentado debaixo do chicote da culpa. Você conhece algum ímpio que está infiltrado em drogas e no álcool? Eu conheço muitos. Então, irmão, que é isso? Quando a pessoa está vivendo uma tentação, no caso de Asaf, que está na janela da tentação, ele corre o risco de aumentar o problema dele, porque ele compara um dos outros com o dele. Então ele vê a prosperidade de uns e acha que todo mundo prospera da mesma forma, e ele não. Sou eu que não estou, Senhor. Todo mundo não tem problema. Sou eu que tenho, Senhor. Não é verdade isso, irmão. É você achar que só você é vítima do universo. É você acha que você tem problema e ninguém tem problema. É só você que tem problema. Tudo isso, resumindo, é Asaf na janela da tentação, correndo o risco de pecar e de cair. Agora o crente na janela de Deus, o crente na casa de Deus, onde tem discernimento, onde tem luz, onde a visão está clara, onde não tem confusão mental, ele deixou de lado o egoísmo idolátrico para olhar para a vida com os olhos de Deus. Salmo 73, verso 15. Aliás, verso 16. Olha o que ele diz. Ele entrando na casa de Deus. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Presta atenção. Vejam que o problema do Asaf está no nível mental dele. O problema de Asaf está na cabeça dele. Antes de ser moral, antes de ele praticar o pecado, ele pensou. Mas quando ele entrou e atinou, ele começou a ver as coisas com clareza, porque Deus começou a revelar para ele, Deus começou a dar discernimento para ele, abriu-se uma luz para ele, aí ele entendeu que o errado era ele. Asaf que era errado. Asaf estava errado. Ele estava refletindo que há coisas dentro de nós sendo ruminadas que não devem ser ditas, para não ser laço, pedra de tropeço para muitas pessoas. Ele deixou de vitimismo para começar a refletir. Só na casa de Deus, só na habitação do Altíssimo é que ele encontrou isso. Quem está me entendendo, irmão? Você está me entendendo? E quando Asaf entrou na casa de Deus, ele se transformou em um com Deus. Quem eu sou em Deus? Ele se transformou com Deus, porque ele entrou na casa de Deus, ele entrou na presença de Deus. Quando Asaf entrou na casa de Deus para olhar para a vida como Deus a vê, Asaf deixou de ser o juiz de Deus para ser um adorador. Ele começou a entender que a prosperidade do ímpio era passageira, que a riqueza do ímpio era passageira, a saúde do ímpio é passageira, mas ele iria viver uma glória eterna. Estou entendendo, irmão?
Deus, olhar para a vida na perspectiva de Deus. Isso é entrar na casa de Deus, irmão, é andar com pessoas certas. Entrar e estar diante de pessoas certas. Quando Asaf entrou na casa de Deus, irmão, ele conheceu o quê? A graça salvadora de Deus. Quando ele entrou na presença de Deus, Asaf encontrou a graça restringente de Deus. Quando Asaf entrou na casa de Deus, ele conheceu a graça reveladora de Deus. E quando ele entrou na casa de Deus, ele conheceu a graça galardoadora de Deus. Quando ele leu aqui, tu me seguras, Senhor, no versículo 23, pela mão direita. Sabe por que Asaf não resvalou os pés dele? Como ele falou no início, porque Deus estava segurando na mão direita dele. Deus segurou Asaf para ele não resvalar os pés. Tem um louvor, pastora. Tem um hino, mas a teologia dele não é boa, pastora Cátia. Que fala assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Está errado esse louvor. Teologicamente ele está errado. Quem é você para segurar na mão de Deus? Quem somos nós para segurar na mão de Deus, irmão? Na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente solta. Na primeira oportunidade que você tiver, você solta a mão de Deus. Qual é o pai que está ensinando o filho a andar? Solta a mão do bebê. Quem é o pai e a mãe que faz isso? O que é que você faz? Você segura para ensinar ele a andar, não é isso? Você não vai segurando para ele não cair, para ele não se machucar. Você vai segurando. Porque se você soltar, irmão, você não vai esperar que um bebê ou uma criança segure a sua mão. É você que tem que segurar a mão dela, porque ela não sabe o que faz. Assim somos nós. Nós não sabemos o que fazemos. Nós não temos discernimento correto. A prova é Pedro. Quando o barco estava para afundar e naufragar, Pedro olhou longe e viu Jesus vindo andando pelas águas. Ele gritaram: é uma assombração. Não, não é, Pedro, sou eu. Se é tu mesmo, deixa eu ir contigo. Aí Jesus parou e disse: vem, Pedro. Pedro soltou do barco, pisou na água, começou a ir na direção de Jesus, segurando na mão de Jesus. Não. Primeiro vento forte que deu, ele afundou. Largou a mão de Jesus. Ninguém segura, irmão. Primeiro problema é a gente larga. No Salmo aqui, no verso 23, olha o que Asaf falou: tu me seguras pela mão direita. Por isso que eu não resvalei os meus pés. Asaf conhece e sabe que nós somos pó. Deus conhece e sabe que nós somos pó. Somos fracos. É por isso que Ele tem que nos segurar. Essa é a graça restringente de Deus. Fique em pé no seu lugar. Conclusão: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: eu sou uma nova criatura. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 24: fui criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 16: filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é o que eu sou. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14: eu sou o sal da terra e luz do mundo. 1 Coríntios
Coríntios capítulo 13, versículo 16. Sou o santuário de Deus. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Veja teus olhos, levanta tua mão. Receba aí. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, verso 20. Eu tenho tudo aquilo que pertence do Pai. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu tenho poder para testemunhar de Cristo. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Irmão, você é bênção. Feche teus olhos. Você é bênção. Se você estiver na casa de Deus, você é bênção. Irmão, não estou dizendo aqui na reconciliação pela graça somente, para você participar dos cultos, mas eu digo para você se cercar de homens e mulheres de Deus. Eu falo para você ler a palavra de Deus. Eu falo para você se cercar de coisas boas, irmão. Larga o celular. Larga a Netflix. Larga o YouTube. Larga coisas que não edificam. Cerca-se de coisas boas, porque Jesus está às portas. Feche os olhos, a pastora vai orar por nós. Coloca a mão no teu coração. Diga assim: Deus, eu sei que eu sou a tua casa, porque o teu Espírito habita em mim. Por isso, eu te peço, me ajude, para que eu não entristeça o teu Espírito. Eu quero ser o que o Senhor diz que eu sou, seu filho amado. Querido Deus, amado Pai, é isso que nós somos, filhos amados do Senhor. O Senhor, pela graça e pela misericórdia, trouxe Jesus a essa terra. E depois da sua ressurreição, o Senhor deixou vir sobre nós o teu Santo Espírito. Obrigado por habitar em nós. Obrigado por fazer de nós seus filhos. Que o teu Espírito permaneça conosco até a consumação dos séculos, como diz a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Você que tem seu dízimo, você que tem sua oferta, você que tem, você que nada tem, apresente ao Senhor. O irmão André vai dar um testemunho, ele vai dar em 2 pedaços esse testemunho dele, porque o testemunho dele é grande, né, irmão? O Senhor vai dar uma parte hoje e no próximo domingo o Senhor vai fechar com chave de ouro a parte final. Deixa o povo com vontade de saber o que aconteceu no final. Não é verdade? A novela do irmão André. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida dos teus filhos, filhos que o Senhor escolheu para ser o sal, para ser a luz, para ser instrumento nas tuas mãos, através do dízimo e da oferta, trazer um mantimento para a casa de oração, porque a tua casa somos nós. Prospera teu povo, Senhor, através de tudo aquilo que o Senhor já tem como promessa, porque a tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. E nós cremos, Pai, que nós somos abençoados, porque o Senhor assim falou e assim nós cremos, em nome de Jesus. Recebe a nossa oferta, recebe o nosso dízimo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração.
espírito do teu povo, crendo que o Senhor já abençoou poderosamente as nossas vidas, nossas casas, as nossas famílias. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos os pedidos de oração desta casa de oração. Pessoas que lançaram os seus pés, as suas vontades, os seus desejos, mas que tudo aconteça de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu desejo. Faz a obra redentora que o Senhor preparou para eles desde a fundação da terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, nós apresentamos a nossa nação. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para podermos eleger os nossos futuros governantes. Que não seja nada da forma e da maneira que nós queremos, mas que seja da forma e da maneira que o Senhor quer. Nos dê, Pai, o espírito de ousadia e de intrepidez, para nós fazermos tudo de acordo com a sua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar aqui para o pastor Marcelo, que foi aquele que aguçou no coração do irmão André o desejo de vir para esta casa de oração. E domingo passado ele desceu as águas do batismo, e o pastor Marcelo vai entregar para ele o certificado e vai passar para ele o microfone. Agora ele vai dar um breve testemunho, e no próximo domingo ele vai fechar com a chave de ouro, porque no próximo domingo o pastor Marcelo vai estar pregando, então vai ser completo a obra que o Senhor começa nessa semana, vai terminar no próximo domingo. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Queria chamar o irmão André aqui. Minha calma, irmão. O irmão André é uma bênção, porque eu vejo nele que é uma pessoa que realmente teme a Deus, uma pessoa que realmente foi alcançada pela graça de Deus. Então hoje, meu irmão, estou lhe entregando aqui o seu certificado. Segure aqui, mostre para a igreja. Seu certificado de batismo, a sua confissão de fé agora está registrada num documento. Você pode aplaudir Jesus? E agora eu vou passar para o senhor dar início ao seu testemunho. Parte 1, e semana que vem, parte 2. Amém. Amém? Quer subir isso? Boa noite, igreja. Boa noite. Primeira vez, né, que eu estou no altar. O altar do Senhor, né, que se fala que o altar é sagrado. A gente está em cima do altar do Senhor, a gente tem que estar tudo e verdadeiramente no coração para falar da palavra de Deus. E eu estou amando estar aqui na presença dos irmãos e de Deus, principalmente Deus, né, que é o Criador. E é maravilhoso falar da palavra de Deus. Eu tenho um pequeno testemunho para dar aqui para todos vocês que estão aqui e para todos que vão ver esse vídeo meu. Eu creio em nome de Jesus Cristo que esse vídeo e as pessoas que vão ver esse testemunho, eles vão se reconciliar aos pés de Deus para aqueles que estão lá do outro lado do mundo ainda. Porque foi aonde eu vim parar aqui nesse lugar. Se eu estou aqui hoje falando um pouquinho de mim, a minha vida, para todos vocês, é o sofrimento que eu passei na casa de pedra. A minha mãe também passou junto, né? E estava do lado de fora, mas sofrendo comigo. Então, quando eu fui para a casa de pedra em 2008 que eu fui, e passei um tempinho ali, vamos supor, um tempinho de 17 anos e 6 meses ali naquele lugar. O sofrimento bastante, né? Que causa a minha morte, mas não era para mim morrer ali, porque Deus sempre é comigo, sempre está minha presença e minha frente, primeiramente. E todos os dias eu agradeço o amanhecer e o anoitecer que Deus me dá em minha vida. Porque eu vou falar para vocês aqui, irmão, eu não dormi à noite lá na casa de pedra onde eu me encontrava. Quem sabe a casa de pedra, quem vai assistir esse vídeo sabe onde é que eu estou falando, a casa de pedra, o que significa. Então à noite eu não dormia à noite. Um rapaz que ficava do outro lado da cama que eu dormia, um dia ele falou para mim assim: André, ora para Deus, para tu dormir. Eu falei para ele: eu não sei orar, eu não sei pedir nada para Deus. Ele falou: mas tu já está falando o nome de Deus. Ele acredita. Ele falou que eu acreditava, né? Porque eu já estava falando o nome
Só que eu não sabia orar, não sabia orar nem o Pai Nosso. Não sabia. Aquilo me incomodava, né? Quando ele mandava fazer aquilo, eu não sabia. Mas pronto, eu usava a Bíblia que o pastor me deu, eu sou analfabeto. Pedi tanto para Deus em oração, aprendi a ler. Eita, Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, né? Sou eu, misericordioso. Aprendi a ler, graças a Deus. Então eu fiquei com aquilo, né? Ganhei essa Bíblia. Um dia o rapaz falou assim, para onde eu carregar aquela Bíblia? Ele falou, você carrega essa Bíblia, você não sabe ler? Eu falava, mas aqui tem algo importante para a minha vida, e pode ser para a tua vida também. Né? Só que eu não sabia o que estava falando, mas Deus já estava me direcionando a palavra. Para me falar. Eu aprendi a falar e glorificar o nome de Deus, né? Porque só assim eu estou aqui dando esse testemunho meu. Quando foi um certo dia eu pensei que eu era uma pessoa que tinha aquela força, aquilo que eu podia fazer que o mundo mostrava para mim que não era verdade, era só mentira. Mas eu me acabo ali, né? Quando eu fui, e os pessoal da casa de pedra vieram contra mim, então me decretaram uma morte dentro lá dentro, para me matar naquele mesmo dia. Você já pensou, não tem para onde você ir, você está olhando para cá e para cá, não vê nada, só parede, ferro. Você está enfrentando a morte, vem aqui, ó. E eu falei aquilo, né? Como isso, eu vou ter que morrer hoje? Eu fiquei com aquilo na mente. Só que Deus estava comigo todo o tempo. Entendeu? Eu pensei que a força era minha, mas não. Ninguém se apoia em sua força, mas sim na força do Senhor. Porque ela é verdadeira. Então aquilo Deus fez eu vencer aquilo e passei por aquilo ali. E graças a Deus, estou aqui falando, né? Do que um pouquinho que eu passei, do sofrimento. Mas não vem o caso de eu falar tudo, porque é muita coisa, né? Como a pastora falou, um pouquinho aí só. Aí mais lá na frente vai ter mais um pouquinho de palavra. Então é maravilhoso, né? Eu vou falar uma série que aconteceu aqui, ela é muito importante para aqueles que estão lá do outro lado aí, na escuridão das trevas. Porque eu sinto aqui que Jesus é com nós. Porque se Ele é com nós, quem é contra nós? Aleluia. Então nós temos que glorificar o nome dele todos os dias, né? Olha, aconteceu uma situação que eu vi, né? Perante a minha frente. O rapaz falou que eu já falei isso com o pastor Marcelo. Sempre eu falo esse testemunho aí, né? Como o pastor pregou aqui hoje, né? Aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Não é o crente verdadeiro, realmente não é. Porque ele quer aquilo para andar, para pensar que vai disfarçar aqueles que estão ao redor dele, mas não distrai Deus, porque Deus sabe que Deus é conhecedor, né? Então esse rapaz, esse dia vinha passando, morava na igreja e só andava com a Bíblia debaixo do braço. Rapaz jovem ainda. Então os assassinos chegaram lá, dentro da casa de pedra, os assassinos chegaram lá e falou para ele, olhou para ele, você está na palavra de Deus? Ele falou que está, só que não está na palavra de Deus, é uma palavra já errada que você está falando, né? Palavra de Deus. A palavra de Deus, só de eu falar ela é sagrada, a palavra de Deus, ela não é para usar em vão, não. Ela é pura. Ele falou que estava realmente ali na presença do Senhor. Ele olhou para ele com a faca na mão e falou assim, rapaz, já que tu é o crente, me responde lá o versículo mais conhecido da Bíblia, que todo mundo conhece, todos nós conhecemos, que é o versículo mais abençoado que tem na palavra de Deus. Então ele falou para ele que fala lá em João 3,16. Que diz lá em João 3,16? Aí ele ficou olhando para ele, não soube responder. O versículo mais conhecido da Bíblia. É um versículo que nós temos que se habitar nele, porque ali é a palavra de Deus que está falando aqui. Glória a Deus, eu creio nisso. Então ele pegou a Bíblia dele, da mão dele, né, e foi, executou ele ali, matou ele. Tá. Aí por que isso aconteceu? Ele não estava uma pessoa presente a Deus verdadeiramente, mas sim ele pensou que estava enganando ali, o inimigo, né? Ele foi lá e tirou a vida dele. Ele não soube responder, que João 3,16 todos nós sabemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Sempre eu tenho comigo, eu vou falar para todos os irmãos da igreja aqui, né? Como pastor aqui, os que me deram a oportunidade, primeiramente a Deus, eu agradeço pela oportunidade, né? Porque quem nos
ele dá a oportunidade é Deus. Se ele toca no coração do pastor, da pastora, do dirigente da igreja para dar uma oportunidade, eu dou sempre glória a Deus, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar aqui, nunca tinha sido notado do Senhor para me falar. É maravilhoso falar de Glória Deus. a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus dê saúde e força para todos nós. Domingo tem mais, a parte do pé. Amém? Aí no seu lugar, agradeça a Deus pela noite maravilhosa que você teve, ouvido a palavra, sentido a presença, em comunhão com os irmãos. Isso é dádiva, isso é glória, isso é graça, isso é misericórdia. Tudo que você viveu, experimentou nessa noite, é amor, é cuidado da parte do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Agradecer pela semana que passou, pela semana que se inicia, por sua graça, sua misericórdia, por seu amor, por seu cuidado, por sua generosidade, porque nós não temos sentido falta de nada e nós queremos te agradecer. Pai, todas as crianças aqui na frente, nós não oramos pelas nossas crianças. Nós queremos colocar as nossas crianças diante da tua presença, Senhor. Pedir que o teu Espírito Santo repouse sobre elas, para que elas tenham domínio próprio, Senhor, para não ser levado por nenhum vento de doutrina, que elas possam temer, amar, honrar e zelar pela presença que o Senhor está derramando sobre a vida delas, pela imposição de mãos, pelo nome que está acima de todos os nomes, nós declaramos sobre a vida dessas crianças o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, mas principalmente o teu Espírito Santo. Conduza elas, Senhor, no caminho que elas devem seguir, e mesmo que elas seguirem, que elas cresçam, elas jamais se desviarão dele. Por isso nós, como igreja, abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, Senhor, por esse momento. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, um sono tranquilo e reparador. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui na oração pela família, com o culto de adoração ao Senhor. No sábado, nós vamos ter o nosso seminário de mulheres. Elas com ele. Está em Lucas 8, do 1 ao 3. Nós temos ali um convite. Eu quero que as irmãs compartilhem esse convite que está em cima. Dê para as irmãs. Dê 2. Um para ela levar, para ela vir, e o outro para ela orar por alguém, para ela trazer no próximo sábado, às 19h30. Manhete, aí em cima está o convite. Entregue para as irmãs. Dê 2. Um para ela e um para ela convidar uma pessoa. É seminário de mulheres, mas os homens podem vir, tá bom? Nós não fazemos acepção de pessoas, podem vir. Todas as vezes que nós temos seminário de homens, as mulheres vêm. E toda vez que temos seminário de mulheres, os homens também vêm. Estaremos juntos. Tem 2 para cada, né? Que elas vão, um para elas, e elas vão, se não tiver mais aqui, lá no meu quarto tem. Pode dar. Vou pegar mais. Aí vocês vão orar para trazer outra pessoa com vocês, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde.